Fala galera, beleza? Mais uma aula de história do ensino médio, né? Terceiro ano do ensino médio. Nosso tema é o populismo no Brasil. Justamente, presidentes populistas de 1945 até 1964, pós-era Vargas e até justamente o governo de João Goulart, ok? Nosso projeto, a ONU e o mundo global. Nós sabemos que a ONU foi fundada lá pós-Segunda Guerra Mundial. E o mundo mudou, esse mundo globalizado vem mudando durante o que nós chamamos de Guerra Fria, em todo esse período. Aí a questão é, a ONU, ela acompanhou essa transformação em todos os conceitos, tecnologia, questão social, em parâmetros universais, ela acompanhou essa evolução? Então esse é o nosso projeto do trimestre, ok? Vamos lá. Populismo no Brasil, mais propriamente dito, ele pega também um pouquinho da era Vargas, mas ele inicia de fato de 45, pós, né, o seu primeiro mandato de Vargas, né, com a sua retirada, e vai até 64. Todos os candidatos considerados populistas tinham características muito específicas, tá? Eram candidatos que tinham carisma e aceitação popular. Então eram pessoas que tinham uma popularidade relativamente alta, usavam a propaganda para a época, que eram jornais, que eram cartazes, que eram imagens, fotos, né, da sua face de forma gigantesca para chamar a atenção, e a propaganda sempre positiva. Lembrando que na era Vargas ele criou o DIP, que era um departamento de imprensa e propaganda, para perseguir e censurar a imprensa que criticava ou que pudesse apontar os defeitos durante, né, o seu governo. Então a propaganda, ela tem o intuito de trazer, né, um chamado lado positivo daquele candidato. E uma característica muito importante, nacionalismo. O que é o nacionalismo? Preservar as raízes daquele povo, daquela alavancada no poder, né, naquela alavancada na importância daquela nação, daquele povo. Podemos até entender que os governos totalitários da Europa usaram esses mesmos aspectos, né, gente? Pois é, e dali surgiram aqueles caras que se envolveram e lideraram a Segunda Guerra Mundial, que causou uma transformação no mundo. Esses mesmos aspectos. Calma, gente, calma. Não estamos falando de extrema direita, estamos falando apenas de características para aceitação popular, para terem sido eleitos com maioria absoluta de votos, ok? Então vamos lá. Durante esses governos, chamado governo populista, nós temos aqui, né, algumas medidas tomadas por eles. Inicialmente, Gaspar Dutra alia o Brasil na Guerra Fria aos Estados Unidos. É a aliança ao capitalismo. Essa aliança é muito importante, que o Brasil passa, então, a adotar um lado. Adotando um lado, o Brasil, então, se torna uma das maiores referências como investimento de capital estrangeiro, principalmente norte-americano. Então, o Brasil, tendo essa aliança com os Estados Unidos, passa, então, a fazer parte do Plano Marshall, justamente, que é aquele incentivo financeiro dos americanos para os países de cunho capitalista, ok? Outra característica importante do populismo foi o plano de metas, criado por Juscelino Kubitschek. Plano de metas que, dois aspectos muito importantes: a inserção de multinacionais como empresas automobilísticas no Brasil e também a construção de Brasília. Gente, para quê? Para que construir Brasília? Já tinha o Rio de Janeiro, por que gastar dinheiro com isso? Aí que está. O visionário presidente JK percebeu o seguinte, que a migração para o Sudeste, uma hora, iria saturar. Então a redistribuição ou a distribuição, né, e a diminuição da desigualdade social no Brasil, levando a capital para uma região, a região central do país, iria ajudar a melhorar e distribuir melhor a renda, distribuir melhor a questão econômica do país. Olha que sacada interessante. Construir Brasília numa área mais afastada, numa área centralizada, iria ajudar a redistribuir, diminuir a desigualdade social no país. Hoje, Brasília é incontestável, é um dos lugares, uma das regiões mais importantes do nosso país, né? E outra coisa importante que aconteceu justamente no período do populismo foram as reformas de base que foram criadas por João Goulart, famoso Jango. Essas reformas de base tiveram pontos positivos e negativos. Positivos, o deram popularidade. Negativo, fizeram com que determinadas camadas da sociedade, a elite, principalmente a elite industrial e os militares, não ficassem muito contentes.
Vocês estão vendo na imagem aqui, tá? Esses presidentes. Então nós temos aqui o Eurico Gaspar Dutra, na sequência o Getúlio. Getúlio, gente, todos vocês sabem, a gente já trabalhou muito isso lá no Fundamental, não completa esse mandato, porque existe um problema seríssimo dentro da política brasileira chamada corrupção, a lavagem de dinheiro, já existia isso. E Getúlio, por ter sido um dos melhores presidentes, ou na visão de muitos, um dos melhores presidentes da história do Brasil, quando volta para o governo, já não consegue mais ter autonomia e centralizar o poder. Então, é de sabedoria de muitos de vocês que Getúlio acaba tirando a própria vida, ok? Porém, outros presidentes deram continuidade aos seus projetos. Nós temos o JK, o Jânio, figuraça. Por que o Jânio é essa figura toda? O Jânio Quadros, gente. O que fez de tão importante? Menos de um ano de mandato. Aí a pergunta vai para vocês. Por que ele ficou menos de um ano? O que levou o Jânio Quadros a se tornar esse cara tão excêntrico, popular, excêntrico, porém, muitos o chamam de maluco. Por que maluco? Cara, para chegar lá não é qualquer um que chega não. E ele chegou. Chegou e ao mesmo tempo duvidou da capacidade de muita gente. Então eu quero que vocês discutam, vamos discutir numa próxima aula. Por que esses caras populistas tiveram tamanhas diversidades na hora de tomar decisões? Tá? E isso causou justamente uma transformação muito grande na sociedade brasileira, ok? Bom, então populismo no Brasil, e nosso tema é a ONU e o mundo global, tá? Lembrando que a gente vai linkar Brasil mudando-se politicamente, Brasil aliado aos Estados Unidos, Brasil aliado e fazendo parte de quem? Da ONU, não podemos desvincular. A história do Brasil ela é muito importante quando tratamos desse conceito de mundo global, tá? Hoje o nosso país é conhecido mundialmente há tempos. E a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas, ok? Valeu!